Olá, pessoal, e chegamos agora à nossa chave de número 6, paciência. É uma chave bem difícil, né? É uma chave bem complexa. E se você tiver a destreza para virar essa chave, você vai ter mais tranquilidade para lidar com as situações da vida, com as situações em que você convive e com os cenários, em todas as situações, porque a ciência é a pá de física mesmo, pensa numa pá, e a ciência, que é o estudo, né? O meio que você vai utilizar. Então, a pá aliada à ciência. Mas assim, William, ficou meio em aberto. Tudo na vida ela tem um ciclo de início, meio e fim. E se existe esse ciclo, e você vai seguir essa sequência de ciclo, é preciso que você entenda em que fase você se encontra. E dependendo do que você vier a fazer, quais são as formas, ou seja, as pás que você vai utilizar para saber aonde começou, quanto tempo vai levar e quando vai acabar. Né? E aí, o interessante é a gente citar, por exemplo, o cenário de uma gravidez. Uma gravidez ela dura até 42 semanas. E passando disso, existe uma intervenção cirúrgica onde faz o nascimento da criança. Porém, você não vai conseguir prever com exatidão. Por quê? Porque o que é natural, você não tem esse controle. Tem crianças que nascem antes da hora. E aí, esse nascimento de hora foi por uma impaciência, ou seja, falta de paciência, né, para lidar com isso. Por quê? Porque não fez a alimentação correta, porque não fez o acompanhamento correto, porque não fez atividades físicas, cuidou da saúde, porque não cuidou da saúde, ela começa a ligar dois lados, o lado emocional e o lado físico, né? Saúde física e saúde emocional. Então, existe ali a ciência de esperar o quê? Início, sabe? Tomou ciência. Meio, aquele período lá que tem das gravidez, onde existe muito enjoo, existe muito desconforto, e fim, o momento final ali do nascimento da criança. Então, você passa por esse ciclo de 41 semanas, onde em cada etapa você vai viver um tipo de desafio diferente, certo? Então, a paciência você tem o natural, né, que é a primeira parte, e a segunda parte que você aguarda. Só que a paciência, ela também tem um outro negócio muito interessante, que é assim, você quer sair do ponto A e chegar ao ponto B, né? Você quer sair do Rio de Janeiro e quer chegar a São Paulo. Você pode ir a pé, e aí quantos passos você vai dar até lá, quanto tempo vai levar em horas. Você pode ir de moto, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro. Cada um desses há um número de pais diferentes, ou seja, de tempo diferente para chegar até o seu destino. Esse é um bom exemplo. Outro exemplo interessante é o exemplo em que a gente pega, por exemplo, um caminhão. Você está ali para descarregar aquele caminhão. Né? Vamos pensar, um caminhão com areia, com brita, e você vai descarregar ele na mão. Então, você vai usar 3.500 mãozadas, vamos dizer assim, para você descarregar o caminhão. Ou você pode usar uma pá, e você vai dar 2.000 pás, né? 2.000 vezes esse movimento, e um movimento contínuo. Você pode usar um caminhão que tem lá o basculante que já levanta e despeja toda a brita no local desejado. Então, cada um desses vai identificar um ciclo diferente. E esse ciclo é o tempo em que vai levar para resolver. Assim como existe a impaciência. A impaciência é quando você quer acelerar um processo em que ele tem um período natural. Por exemplo,
Vocês já viram a questão dos frangos, que no passado levava 3 meses para ele crescer e que hoje está levando menos de um mês em alguns casos? Pois é, quando você faz com que o frango leve menos de um mês para ele crescer, você está injetando nele o quê? Um acelerador. O acelerador ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Positivo, quando você usa uma alavanca, acelerar seu processo. Por exemplo, o caso da brita. Eu sozinho vou retirando a brita e levo 3 horas. O acelerador, eu e mais uma pessoa, fazendo os dois juntos, só 1 hora e meia. Eu e mais uma ferramenta, um instrumento que me acelera, tá? 30 minutos. Certo? Esses são os aceleradores positivos. Agora, os aceleradores negativos. Você está com um processo de se deslocar uma distância de 80 quilômetros de bicicleta. E aí você sabe que o seu ritmo, a 20 quilômetros, você vai chegar lá em 4 horas. E você vai a 20 quilômetros. Percorrer, você vai chegar lá em 4 horas. Ah, eu quero usar um acelerador. Esse acelerador te traz um problema. Por quê? Porque se você forçar essa aceleração, ir para 30 quilômetros, deu uma distensão. E aí, distensão vai te trazer um negócio chamado de improdutividade ou impaciência. Por quê? Porque eu vou ter que parar, vou ter que cuidar desse problema, vou ficar improdutivo durante 2, 3 semanas por causa daquele problema de distensão muscular. Eu vou citar um exemplo meu. Eu fui para um evento e na volta do evento eu não tive a paciência de levantar a viseira do capacete. E, consequentemente, numa curvinha simples, que passa 30, 40 quilômetros assim, eu me distraí e, consequentemente, não vi direito, não levantei a viseira, estava de noite, eu não vi a terra e derrapei suavemente na terra. Qual foi a consequência da minha impaciência de não levantar a viseira? Uma consequência. O pneu derrapou e a moto arriou e eu ralei o joelho. E essa impaciência fez com que eu ficasse uma semana, quase uma semana, 5, 6 dias, sem poder fazer atividade física que eu faço na academia. Isso, consequentemente, me gerou improdutividade em função da minha impaciência. Então, gente, é interessante saber que a paciência, ela vai gerar o quê? Um ciclo, início, meio e fim. Esse ciclo, ele é medido em fases. Então, você vai ter um processo completo, onde você vai dividir em pequenos ciclos, né? E a cada fase, você vai completando somente uma. O grande problema que a gente vê hoje da procrastinação, né? Que é impedir que você chegue ao seu objetivo final, ele está diretamente ligado aqui ao fato de você ser impaciente em fazer uma tarefa só constantemente. Você fica impaciente com aquilo e aí vai fazendo outra coisa, volta, vai fazendo outra coisa, volta. Porém, a paciência, ela precisa de ciclos, início, meio e fim. E a cada ciclo que você vai executando, o que é o ideal? Você ir melhorando para gerar serotonina no seu organismo, ou seja, um de satisfação, de prazer, e, consequentemente, vai te gerar mais motivação para você concluir aquilo que você começa. Então, a chave da paciência é muito interessante nesse sentido. E, consequentemente, nós temos aqui alguns exemplos que vocês podem utilizar quando se fala sobre a questão de ter paciência, né? Você pode dividir os seus ciclos, tá? Se, por exemplo, é um projeto pequeno, um trabalho pequeno, início, meio e fim. E define o tempo para isso. Senão, vai gerar impaciência e você vai deixar de fazer. E a chave da paciência é bem interessante, que ela motiva, ela organiza e ela te dá produtividade. Pode não parecer, mas se você não fizer um ciclo organizado, não vai dar certo. Por exemplo, existe a técnica de Pomodoro.
que é uma técnica para produtividade. Como é que ela funciona? Você faz ciclos, 25 minutos de produção firme numa atividade só, 5 minutos de descanso. Aí você alivia a mente, pensa, faz alguma coisa diferente, bebe uma água, e aí depois volta, mais 25 minutos de produtividade, 5 minutos de descanso. 25 minutos do chamado flow, inclusive até tem um livro do flow, que quando você entra em flow, você entra em hiperfoco, você entra em hiperprodutividade. Por quê? Porque você teve paciência. Número de paz que você vai executar uma tarefa, número de ciclos, né? Por exemplo, o normal, 3 ciclos. Você tem uma outra possibilidade de fazer com 5 ciclos desde o início. E os casos mais complexos, que a gente chama de projetos, são em 7 ciclos. Isso meio e fim, gente. Assim como na vida tudo tem altos e baixos, e você aproveita esses altos, produzir mais, e no baixo você pode aproveitar para planejar para o próximo ciclo. Né? E aí, num plano cartesiano, né, você tem aqui a saída, né, ou melhor, a saída, onde você faz o estouro, desce um pouco, faz mais um estouro, desce um pouco, faz mais um terceiro estouro e desce. E você observa que desde o primeiro momento que você desceu, o segundo você já desceu um pouco mais acima, o terceiro você esteve mais acima, ou seja, você percebe a evolução natural do processo. Então, repetindo, você tem geralmente início, meio e fim. Projetos pequenos, 3 fases. Projetos maiores, trabalhos pequenos, 3 fases. Trabalhos um pouco maiores, 5 fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 5. E aqui finaliza. Ou projetos mais complexos, e aí você vai incluir 7 fases. Então, esses são os elementos que ajudam muito você a desenvolver esse trabalho. Ah, William, é legal, mas o que eu faço para me manter firme e ser paciente? Uma das coisas que você tem que ter em mente, visão. Você tem a visão de onde você quer chegar. Porque quando você tem a visão, o que eu faço com o meu pensamento vai definir quem eu sou. Eu estou aqui nesse momento definindo o meu pensamento de estar aqui sendo uma pessoa que vai te orientar, que vai te trazer conhecimento para que você transforme esse conhecimento em sabedoria. Então, fase 1, teoria. Fase 2, colocar-se em prática. E aí você vai deixar de conhecer para aprender. E quando é que você vai se tornar constante? Quando é que você vai se tornar perito? Quando você começar a exercer. Por exemplo, se diz muito que um perito ele leva até 10.000 horas para ser perito naquilo. Para mim já está tão automático falar diante de uma câmera, de um celular, de um público. Por quê? Porque eu já tenho N horas, são anos, e é supernatural. Ah, William, eu não falo porque eu estou preocupado com o que vão achar disso, que vão falar sobre isso. Bem ou mal, sempre vão falar. Tem pessoas que vão até criticar esse vídeo. E tem pessoas que vão falar, caramba, esse vídeo fez abrir a minha mente, fez eu visualizar uma coisa que eu não via. Ou seja, eu não tenho que impedir, né, a crítica das pessoas. Eu não tenho como controlar as pessoas. Mas o meu pensamento e como controlar aquilo que eu estou fazendo de melhor. Certo? Então, usar o pensamento a seu favor. Usar o pensamento para o seu melhor. E as técnicas que são utilizadas, que eu citei, ajudam muito. Faz 25 minutos de trabalho produtivo, intervalo de 5, toma um café, toma uma água. É até interessante quando você faz essas pausas para tomar café, para tomar água, isso ajuda você a se desenvolver. Você sai um pouco daquele foco, toma um café, depois volta com. Aí entra um negócio chamado de etapas da paciência. Para você fazer esse ciclo de início, meio e fim, ou um ciclo com 5 atividades, com 5 passos, ou com 5 fases, ou um ciclo até com mais fases, você tem ali o primeiro,
identificar. Identificar o que você vai executar, como é a visão completa daquilo. E aí, como é que você vai fazer para ver essa visão completa daquilo? Você vai coletar dados. Pode ser coletar dados até pesquisando com pessoas. Por exemplo, hoje já ficou claro que você não consegue fazer uma gravidez, que são 9 meses, mesmo usando ferramentas em 4 meses e meio. Ah, é só usar 2 mulheres? Não tem como fazer isso. Certo? Então, aí você já tem definido, você já identificou, você já coletou os dados. E aí, você pode ir para o terceiro item, que é identificação das alternativas. A alternativa que você tem na gravidez? Você tem a gravidez com parto normal, você tem a gravidez com cesariana, você tem uma gravidez com parto induzido, você tem a gravidez emergencial, que ultrapassou o passo. E aí você vai vir no quinto ponto, o melhor quarto ponto, que é escolher qual é a melhor opção. Qual é a melhor opção para aquela grávida? Um exemplo da gravidez. Olha, ela não tem passagem, já teve 2 filhos. E os 2 filhos com cesárea. Então, a melhor opção, para que não exista um risco para a pessoa, é a cesárea para o terceiro filho. Certo? Então, esse é um exemplo. Você vai ter ali na quarta, escolher quais as opções é a que é a melhor opção ou a menos pior. E aí, no quinto passo, você vai tomar a decisão e vai fazer o acompanhamento daquilo que foi definido. E olha como a paciência é interessante. Você contrata um estagiário, você define o ciclo dele, você faz a definição dos dados, coleta os dados necessários, você identifica as alternativas que você tem com o estagiário, você escolhe o melhor estagiário para trabalhar e, por último, você faz a decisão daquele estagiário e acompanha ele dentro do ciclo do trabalho dele. É um excelente exemplo. Então, gente, a paciência vai fazer com que você desenvolva melhores projetos, melhores trabalhos e alavanque ainda mais o seu desenvolvimento, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado e, como nós sempre fazemos, está aqui disponível para vocês fazerem agora, nesse segundo momento da nossa aula viva, as perguntas que vocês acharem interessantes, certo? Gente, agora, após esse processo de perguntas e respostas, tem aqui a questão do bloqueio, a ansiedade de querer que aconteça mais rápido. Gente, só existe um momento, que é o hoje, que é o agora. O amanhã ainda não veio e você está plantando as sementes para o amanhã. E o ontem já passou, você não consegue modificar o ontem. Por mais que você queira, o ontem você só pode aprender com o que aconteceu e, consequentemente, transformar o hoje em um processo diferente, um processo produtivo. E para isso, claro, para quem acredita, para quem é cristão, até para quem não acredita, que acredita na natureza, um bom manual para ajudar você a desbloquear é a Bíblia, onde na Bíblia você tem lá Romanos 12:2, que ajuda você, com essa leitura, a identificar o seu bloqueio e a sua ansiedade. Um outro elemento tem um Gálatas 5:22. Lá você vai ver as informações que vai te ajudar. E é bem interessante você ler Provérbios. Provérbios 19:11, né? Ele explica ali para você como é que você faz para ter um pouco mais de paciência. Você tem o Timóteo 2:24, que também é um interessantíssimo. E para conter a ansiedade, gente, eu gosto muito de uma frase que alguns psicólogos utilizam, que é a seguinte: o que é que eu posso fazer agora? Eu estou ansioso, pensando daqui a 3 meses como é que vai ser isso. Volta para a frase. O que é que eu posso fazer agora? Simples assim. Ah, eu vou ter um problema no horário do almoço. Mas peraí, são 9 e pouquinho. O que eu posso fazer agora? Eu posso resolver o almoço? Não, eu só posso resolver o que é agora. Essa frase é muito interessante. Começou a ficar ansioso? O que é
que eu posso fazer agora. E faça o que você puder, com o que você tiver, agora. Dê o seu melhor ao que você tem agora. Ah, eu não consigo fazer um vídeo extraordinário, eu não tenho uma câmera extraordinária, mas eu tenho um celular simplesinho, uma parede complicada, e você faz. E se vocês não se recordam de ontem, eu falei que hoje teria um cenário, mas um tempo de um cabo fez com que eu não conseguisse fazer a conexão e eu falei, não vou deixar de fazer, vou fazer com o modelo anterior. E está aqui a prova da ciência com o que é que eu posso fazer agora. Faltavam 2 minutos às 9 horas. E como eu estou executando tudo sempre pontualmente, para a gente começar às 9 e aproveitar ao máximo esse critério que tem a ferramenta Zoom, que vai nos prender a fazer o que nós temos que fazer em 40 minutos. Então, início, tem meio e fim. Início, eu desenvolvi lá a entrada, apresentação, explicação e o início da nossa teoria. Ao longo, eu desenvolvi a teoria, citei exemplos práticos e, ao final, o que foi feito? Nós concluímos o nosso conteúdo. Onde eu finalizo aqui dizendo que, para quem gostou, se não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe isso com outras pessoas, que esse conteúdo possa ajudar ela a se desenvolver cada vez mais. Ok? Então, é isso. Espero vocês na nossa próxima aula. E para você que ainda não é inscrito, vai na descrição, se inscreve, e aí você pode participar aqui ao vivo pelo Zoom. Ou, se estiver ou quando estiver disponível no YouTube, você poder ver e rever essa aula quantas vezes você quiser. Ok? Obrigado e até a próxima.